Olá, meu nome é Nayara e nesse vídeo irei apresentar os resultados da pesquisa intitulada Quedas e Violência contra Idosos de Uberaba, Minas Gerais, realizada com financiamento da FAPEMIG sob coordenação da professora doutora Darlene Mara dos Santos Tavares. Esse projeto justifica-se pelo aumento da população idosa no contexto brasileiro, a qual gerou novas demandas aos serviços de saúde. Nesta perspectiva, esse estudo faz o recorte para dois agravos que podem comprometer a condição de saúde do idoso e que têm sido motivo de preocupação entre os pesquisadores: as quedas e os atos violentos contra os idosos. As quedas são consideradas um processo complexo e dinâmico que interfere na funcionalidade dos idosos, assim como nos aspectos psicossociais. Já a violência contra idosos é um fenômeno velado socialmente e representado de forma diferente nas localidades, entre as sociedades e os grupos. Ao considerar o impacto da ocorrência desses eventos, torna-se fundamental reconhecê-los como alvos de investigações e intervenções, em especial em localidades que possuem percentual significativo de idosos. Assim, os objetivos desse estudo foram calcular a prevalência de quedas e de violência contra idosos, caracterizar o perfil dos idosos que sofreram quedas e violência física e psicológica, verificar os preditores de queda e de violência física e psicológica contra os idosos e identificar os clusters de quedas e violência contra idosos no município de Uberaba. A pesquisa foi realizada no município de Uberaba, Minas Gerais, sendo utilizada a amostra por conglomerado em múltiplo estágio e entrevistados 613 idosos. Para a coleta dos dados foram utilizados um instrumento construído pelo Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, as escalas de independência em atividades de vida diária, de Lawton e Broad e de natureza social das atividades avançadas de vida diária e o mini-exame do estado mental. A fragilidade foi verificada segundo os critérios propostos por Fried e colaboradores. Foram aplicados os testes que compõem o SPPB, dentre eles o de equilíbrio, velocidade de caminhada e de sentar e levantar-se da cadeira. As entrevistas foram realizadas no domicílio do idoso. Os dados foram analisados por meio da taxa de prevalência, distribuição de frequências, medidas de centralidade e de dispersão e o modelo de regressão logística múltipla com nível de significância de 5%, P menor que 0,05 e o intervalo de confiança de 95%. Para estimar a intensidade dos eventos, utilizou-se o Kernel Estimation com um raio adaptativo da função quártica. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFTM. Quanto aos resultados, 24,7% dos idosos sofreram queda nos últimos 12 meses, sendo que 84,1% relataram ter caído da própria altura. O pátio, ou quintal, foi o espaço de maior ocorrência. As principais causas extrínsecas das quedas foram alterações de equilíbrio e, dentre os fatores extrínsecos, os pisos irregulares ou com buracos. Destaca-se que 48,8% afirmaram ter medo de cair novamente. O perfil do idoso com queda evidenciou que maior proporção era do sexo feminino, com 80 anos ou mais, sem escolaridade, que morava só, sem companheiro, com autopercepção de saúde negativa, dependente para as ABVDs e AIVDs, com menor participação nas AAVDs, pré-frágeis ou frágeis e com desempenho físico baixo ou ruim. Os maiores aglomerados de ocorrência de quedas foram na região centro-oeste do município. Já para a violência, observou-se que a prevalência de violência psicológica foi maior que a violência física, sendo superior no sexo feminino, idosos mais jovens, separados, desquitados, divorciados e com renda de 3 a 5 salários mínimos. A idade foi o único preditor de violência física e ou psicológica. No que se refere ao local de residência da vítima, os maiores aglomerados de violência foram na região sudeste do município, seguido pela região norte, sendo que a concentração de violência verbal foi maior. Por fim, considera-se que a identificação das características relacionadas à violência e às quedas entre idosos pode subsidiar o planejamento de ações direcionadas aos contextos, de modo a nortear a atuação profissional. Assim, é relevante conhecer o perfil e os fatores associados a essa ocorrência. Obrigada.